Bom dia, meninos do oitavo ano. Nós iremos dar continuidade com o nosso assunto de filosofia hoje. Eu espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Carolina, eu sou a professora de filosofia de vocês. Qualquer dúvida, vocês me procurem, tá bom? Nós estamos trabalhando o empirismo. E hoje nós temos um outro filósofo para entender as características, para entender as questões que ele trabalhava. A gente já compreendeu um pouco sobre outros filósofos, como John Locke, então, que foi o assunto da nossa última aula. Hoje nós iremos compreender como as características do empirismo em David Hume. Ele era um filósofo também muito peculiar, com as características que realmente se encaixam no empirismo, mas que diferem dos outros filósofos que a gente já estudou. O nosso assunto de hoje é o empirismo em David Hume, o hábito e a crença. Então é importante que vocês aí nas suas casas abram agora o caderninho, pausa aí o vídeo enquanto está abrindo o caderno, pegando a caneta, o marca-texto do estojo, o grafite, para vocês copiarem e anotar qualquer dúvida que vocês tenham dessa aula, tá bom? Bora lá! O nosso objetivo é identificar as características do empirismo a partir de David Hume. Então eu quero que vocês consigam perceber a diferença do empirismo em John Locke, em David Hume, que é o nosso filósofo de hoje, e nos outros filósofos que a gente estudou a partir de quando a gente deu início a esse assunto, né, que foi empirismo. Então a gente já estudou John Locke, que foi aquele que construiu a teoria da tábula rasa. A gente também estudou Francis Bacon, que tem a teoria dos ídolos da caverna, ídolos do mercado e tudo mais. E agora nós iremos para o terceiro filósofo, que é David Hume, o hábito e a crença. David Hume, um filósofo que nasceu em 1711 e veio a falecer em 1776. Filósofo escocês, levou mais adiante o empirismo de Francis Bacon e John Locke. Foi ele que conseguiu perceber as particularidades, né, do empirismo e como é que isso poderia se dar de uma forma melhor. Conforme a tradição empirista, em sua obra Tratado da Natureza Humana, Hume preconiza um método de investigação que consiste na observação e na generalização. Afirma que o conhecimento tem início com as percepções individuais que podem ser impressões ou ideias. Então, eu quero que vocês fixem aí. Desculpa, gente. Então eu quero que vocês se fixem nessa parte onde ele afirma que o conhecimento tem início nas percepções individuais. Ou seja, o conhecimento para David Hume não é aquele conhecimento racionalista, aquele conhecimento generalizante, aquele conhecimento apenas, como é que eu posso dizer, observacional, como está falando aí nesse segundo tópico, nesse segundo parágrafo. Mas um conhecimento que nasce das experiências que eu tenho, das percepções individuais, que podem ser impressões ou ideias. E eu vou falar mais um pouco sobre impressões ou ideias. A diferença entre elas depende apenas da força e da vivacidade pelas quais as percepções atingem a mente. Ou seja, as impressões e as ideias elas se diferem nessas questões. Na vivacidade e a força que elas surgem em minha mente, né? Elas surgem em mim. Então, as fontes do conhecimento, como eu já falei, são impressões e as ideias. Para Hume, tudo aquilo que podemos vir a conhecer tem origem em duas fontes diferentes da percepção, as impressões e as ideias, que foi o que eu falei antes, né? E elas diferem a partir da força e da vivacidade. As impressões são as percepções originárias que se apresentam na consciência com maior força, com maior vivacidade, tais como as sensações, ouvir,
ver, sentir dor ou prazer. E as ideias são percepções derivadas, cópias das impressões, portanto mais pálidas, mais fracas, é a partir das impressões que surgem as ideias. As impressões é a minha própria experiência com determinado objeto, com determinada coisa, né? Com ação, a minha experiência. Então, a partir do meu ouvir, por exemplo, estou lendo um livro, então, ou vendo um filme, então, a partir do meu ouvir, eu vou lá e tenho essas impressões e depois as ideias começam a surgir em minha mente. Nesse sentido, o sentir, que é a impressão, diferencia-se do pensar, que é a ideia, apenas pelo grau de intensidade, como eu já falei para vocês logo antes. Além de que a impressão é sempre a anterior e a ideia depende da impressão. Desse modo, Rumi rejeita as ideias inatas, porque para eu ter uma ideia, aquela ideia inata é aquela ideia que surge com você. Vocês lembram quando a gente estava trabalhando racionalismo e tem lá 3 tipos de ideias? Uma delas é aquelas ideias inatas, aquelas que surgem com vocês, que já vêm desde o nosso nascimento. Então, desse modo, Rumi rejeita essas ideias inatas, afirmando que todas as ideias devem surgir a partir de uma impressão. As ideias, por sua vez, podem ser complexas quando, pela imaginação, as combinamos entre si por meio de associações. Então, nós podemos gerar ideias complexas associando elas. Rumi dá o exemplo de uma montanha de ouro e de um centauro. Eu trouxe aqui a imagem, o exemplo do centauro. O centauro é fruto da imaginação humana, pois associamos as ideias de um cavalo e as ideias do homem numa só figura. Então veja só um exemplo de uma ideia aí complexa. A imaginação é um feixe de percepções unidas por associação. Então a nossa imaginação é esses encadeamentos de várias ideias associadas a partir da semelhança, da contiguidade e da relação de causa e efeito. No entanto, essas relações não podem ser observadas, pois não pertencem aos objetos, e sim essas relações pertencem a quem está tendo a experiência com esses objetos e está associando essas várias ideias. Então, por meio de uma simples impressão, a minha experiência com um filme ou com um livro, ou com qualquer tipo de objeto, eu começo, eu começo a ter uma ideia e depois essas ideias eu começo a associar, elas geram as minhas ideias complexas e depois a minha imaginação é uma associação de várias ideias complexas, que são ideias simples associadas. Então vamos lá aprender essas 3 formas, né, que a imaginação e que as ideias se relacionam. Por semelhança, é aquele exemplo que, por exemplo, uma fotografia nos leva a ter ideia da foto do fato original. Por exemplo, a gente vê lá o livro de história e tem vários exemplos do ocorrido, várias fotografias, né? Então, ou um texto, por exemplo. Então, você começa a imaginar como é que aquele fato real pode ter acontecido. Ou até algo que você vê na televisão, ou até um filme, por exemplo, baseado em fatos reais, um filme histórico, alguma coisa assim, e você começa a imaginar como aquilo pode ter acontecido de verdade. Então, as ideias, por sua vez, se relacionam por semelhança a partir disso. Por continuidade de tempo e lugar. Como assim, Carol? Ao dizer a respeito, por exemplo, de um cômodo de uma casa, me leva a perguntar sobre os demais. Alguém está conversando com você sobre ela colocou um quadro lá num quarto, no seu quarto e tudo mais. E isso leva você a perguntar sobre a sala, a cozinha, sei lá, o banheiro. Isso pode ser até em outros lugares. Eu fui para o shopping. Aí você começa a conversar com ela sobre as lojas que ela foi, ou sei lá, o ônibus que ela pegou para ir, ou quanto custou eu queria ir também, tu me fala quanto custou a viagem de carro e tudo mais. Então são coisas que vai gerando ideias na gente.
ou por causalidade. Ao nos recordarmos de uma pessoa ferida, uma pessoa que está passando por algum momento difícil, imediatamente pensamos também na dor que ela deve ter sentido. O ferimento, neste caso, é a causa e a dor, o efeito. Por isso que esse nome aí, ó, por causalidade, causa e efeito. Então, qual deve ser então o fundamento da causalidade e assim do conhecimento empírico? Para Rumi não há nenhum, a não ser o costume e o hábito. O que temos pelo fato de inúmeras vezes temos vistos anteriormente pedras caindo no solo e o sol nascendo a cada manhã, esperamos que isso venha acontecer outros dias, porque a gente começa a ter esse costume, ter esse hábito. Por exemplo, antes você não tinha o costume de acordar a certa hora, escovar o dente, tomar banho, tomar café, vestir a farda e ir para o colégio, então isso já gerou um hábito em você. Isso é hábito, isso é costume. Então, para Rumi, é isto que a gente... esse hábito criado pela observação de casos semelhantes que nos faz ultrapassar o dado, aquilo que nos foi dado, e afirmar mais do que a experiência pode alcançar. Então, assim, a gente nunca podemos, portanto, ter a certeza do que estamos dizendo acerca das questões de fato, mas a gente espera que no outro dia vá acontecer a mesma coisa que nós estamos falando, porque a gente já viu isso acontecer várias vezes. Esperamos que aconteça sempre a mesma relação caso-causal devido a uma crença de cunho psicológico e subjetivo. Por isso que as palavras, né, que fundamentam a teoria de David Hume, logo ali no início, deixa eu dar aqui para vocês o começo, essas palavras aqui, ó, o hábito e a crença. Porque a partir do hábito, a partir desse costume que determinada coisa vai acontecer várias vezes, eu costumo acreditar e não preciso estar lá todos os dias assim, esperando o sol nascer ou esperando a pedra cair, porque eu sei que a gravidade vai fazer com que a pedra caia, eu sei que o sol vai nascer na manhã seguinte. Então, assim, eu trouxe aqui um exemplozinho que eu encontrei na internet para que a gente possa, que nem eu trouxe na aula de John Locke, para que a gente possa compreender como é que as ideias e a impressão é formada. Então, tem o sujeito e a partir do objeto ele tem uma experiência com aquele objeto, pode ser qualquer um objeto. Vocês estão percebendo aqui, né? Então, ele tem uma experiência, o sujeito tem uma experiência com determinado objeto. Pode movimentar, pode ver, pode sentir, pode tocar, pode cheirar, qualquer experiência. Jogar, pode... qualquer experiência com aquele objeto. Então, a partir daí, esse sujeito tem uma impressão, que é aquela experiência primeira, mais forte, mais viva. E a partir da impressão é que gera uma ideia. E aquela ideia não complexa, aquela ideia simples, aquela ideia menos forte, né? Porque a impressão é a percepção mais forte. Então gera uma ideia e a partir da associação de ideias, aqui ó, mais complexas, vai gerando ideias mais complexas e por associação depois vai gerar a nossa imaginação. Várias ideias complexas associadas, várias ideias complexas juntas, várias ideias complexas juntas e vai gerar a nossa imaginação, o nosso poder de reflexão. Então é isso, gente. A aula de hoje foi isso sobre David Hume. Eu espero que vocês tenham entendido as características desse filósofo. É muito legal de se trabalhar. E caso você tenha tido alguma dúvida em alguma questão, você volta, porque você pode assistir mais calmamente. Você pode assistir antes de, sei lá, quando está arrumando seu quarto, você bota lá para tocar. Copiou tudo que você tinha que copiar. Aí você pode ir lá assistir novamente. Eu vou assistir a aula de Carol, porque eu fiquei com a dúvida naquele negócio ali. Aí você bota lá o play e fica assistindo. Enquanto tá fazendo alguma coisa no quarto, tá dobrando uma roupa, tá lavando um prato. E deixa lá o celular tocando. Porque você vai criando, né, uma experiência com aquela aula e tudo mais. Então, e depois você vai sabendo mais do conteúdo. Não vai ficar tão
assim, uma experiência primeira com aquela aula, porque possa ser que o primeiro momento que você assistiu aquela aula, você pode estar pensando, o que foi que Carol falou, que eu não entendi nada. Então depois você vai entendendo, entendi porque as ideias complexas acontecem, porque elas são várias ideias simples juntas. Entendi a diferença de ideia e de impressão, porque a impressão é forte, mais viva, e a ideia é mais, não tem tanta força assim e tudo mais. Então você vai voltar a esse vídeo aí e vai compreender melhor, tá bom? Tchau!